Muito boa noite, obrigado pela sua audiência e simpatia. O meu convidado de hoje é um homem com vasta experiência na área financeira, mas tem formação em relações internacionais e também uma pós-graduação em marketing e negócios. Passou pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos da América, mas lecionou também aqui na Universidade Católica de Angola, passou pelo Standard Bank da África do Sul, pelo BAE, pela Nossa Seguros, também pela Coopers & Lybrand. É um homem com vasta experiência e que está neste momento a liderar a transição do processo de privatização, se quisermos, da ENSA para o setor privado. Portanto, é o presidente do Conselho de Administração da ENSA e da ENSA Seguros, Carlos Arménio Duarte. Os nossos agradecimentos por ter vindo TV Zimbo. Vamos cingir a nossa conversa nesse processo de privatização que já iniciou da ENSA. Quais são os ganhos, quais são as vantagens que o mercado segurador vai ganhar com a privatização em 51% da ENSA Seguros? Boa noite, Amílcar Xavier, boa noite, senhores telespectadores, e antes de mais deixe-me dizer que folgo muito em revê-lo e em saúde. Muito obrigado. E começando exatamente por aí, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e falarmos sobre este ilustre desconhecido dos seguros e sobre a ENSA, naturalmente. E falar sobre os seguros é falar exatamente da ENSA, e o contrário também é verdadeiro. Como sabe, a ENSA é uma empresa com 43 anos de história. Portanto, com uma herança, tudo aquilo que tem de positivo e que tem de negativo, naturalmente. E é uma empresa que está muito intrincada com as pessoas e com as empresas angolanas e que soube ajustar-se a todas as transformações económicas e sociais ocorridas no país nestes últimos 43 anos, o que lhe confere um elevado grau de resiliência face aos choques contextuais. É também uma empresa que tem uma marca notável, no top 10 das marcas com maior notoriedade, tem a maior rede de distribuição de seguros, quer nos canais diretos, quer nos canais indiretos, tem cerca de 580 colaboradores, portanto, e que são os colaboradores mais experientes do mercado em matéria de seguros. Aliás, desde a liberalização do setor, ocorrida em 2000, 2001, e com o aparecimento de todas estas seguradoras, cerca de 24 seguradoras, a ENSA foi o berçário de muitas dessas seguradoras, portanto com os seus quadros. Por outro lado, temos também uma empresa que tem apresentado resultados positivos, ainda que tímidos. Mais recentemente, portanto, conseguiu de facto dar o salto e apresentar resultados evidentemente muito melhores. E tudo isto resulta no facto de a ENSA manter uma liderança do mercado, cerca de 37% de cota de mercado no final de 2020, que representa já um acréscimo de 2 pontos relativamente ao ano anterior. Portanto, continuamos a crescer e a crescer acima da média do mercado. E também somos líderes nos co-seguros do petroquímico, aviação e minas, e também, especial ênfase, temos uma cota dominadora de acima de 50% no seguro de saúde. Como vê, Amílcar, tudo isto são argumentos de sobra que justifiquem uma privatização de sucesso e capazes de atrair, efetivamente, investidores que tenham uma visão de longo prazo e consigam, efetivamente, alavancar este crescimento e transformar esta força e estes recursos numa empresa muito mais capaz, muito mais competitiva no mercado. Como disse, a ENSA é a empresa líder no mercado segurador, tem, portanto, vasta experiência neste domínio. Aliás, foi a ENSA que deteve o monopólio do mercado segurador até, digamos, 2000. Pergunto, porquê que o Estado quer, digamos, vender a ENSA? Ou se quisermos alienar 51% do seu capital? É uma excelente pergunta, Amílcar. Eu creio que o objetivo fundamental é tentar reduzir a influência do Estado na economia. Portanto, era inconcebível que se mantivesse uma situação tal que o Estado é árbitro e jogador ao mesmo tempo.
Por outro lado, há também aqui um objetivo muito claro de promover a concorrência, maior concorrência dentro intrasetorial, e desta forma aumentar a competitividade e a eficiência do setor. Basicamente são estes os grandes objetivos do Estado em privatizar a ENSA. De qualquer modo, portanto, tem um concurso limitado e com prévia qualificação. Portanto, nem todos podem concorrer, digamos, à compra da ENSA. Efetivamente, portanto, é um concurso limitado, por qualificação prévia, nesta primeira fase, diga-se, em que serão alienados cerca de 51% das ações da ENSA. Posteriormente ou imediatamente a seguir irá haver também uma colocação, um private placement de cerca de 5% para os trabalhadores, em condições que serão definidas. E por último, a última fase, portanto, que poderá ocorrer entre 2 a 5 anos, direi eu. Portanto, será aí teremos uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores, tal que o investidor que for selecionado nesta primeira fase ficará obrigado a preparar a empresa, portanto, para essa oferta pública inicial em Bolsa. Dr. Carlos Duarte sublinhava, portanto, quando começou por responder à minha primeira pergunta, sobre, digamos, a força da ENSA como empresa seguradora que apresenta uma oferta completa de produtos e serviços em vários segmentos, detém uma cota de mercado de 37%. Quais são os ativos neste momento da ENSA Seguros? O volume de ativos da seguradora rondará os 200 mil milhões de kwanzas, sendo que uma parte substancial destes estão representados por ativos imobiliários. Ativos imobiliários. E estes serviços nos segmentos vida, não vida e também na área de gestão de fundos de pensões digamos, também muito importante para a vida futura da ENSA. Sem dúvida nenhuma. Quando for detida por gestores privados. Sem dúvida nenhuma. Veja bem, Amílcar, a atividade seguradora é uma atividade muito específica e que tem aquilo que nós dizemos, o ciclo invertido. Significa isto dizer que recebe primeiro o prémio dos seguros para depois constituir provisões técnicas para fazer face às obrigações com o pagamento de sinistros que ocorrem lá à frente, mais tarde. Ora, acontece neste processo que há aqui um certo gap temporal, em que a seguradora tem que fazer uma gestão financeira adequada e prudente e dentro de determinadas normas destes recursos financeiros. A ENSA temos um problema que é um problema estrutural no nosso balanço, que é uma herança do passado. Como sabe, a ENSA resulta de uma fusão entre inúmeras seguradoras, logo após a independência, e, portanto, a ENSA herdou um património imobiliário significativo de vários prédios residenciais, lojas comerciais, terrenos, etc., um pouco por todo o país, e que constituem, de facto, o grosso destes ativos. Porém, são ativos imóveis já com alguma idade e tem havido uma certa dificuldade em conseguir conformar as rendas destes imóveis. E isto gera-se aqui uma história parecida com a pescadinha do rabo da boca. As rendas são baixas e depois a ENSA não consegue fazer face, portanto, às renovações dos prédios, em melhorar as condições desses ativos e tem taxas de rendibilidade muito baixa. Ora bem, fruto da estratégia que está a ser implementada, decidiu-se que a melhor alternativa seria passar todos estes ativos, ou uma parte substancial desses ativos, para um fundo de investimento imobiliário, que está a ser aprovado, espero que nas próximas semanas, que terá aí um gestor profissional focado neste tipo de atividades de gestão e promoção da atividade imobiliária. Foi esta a solução que encontramos. Mas esta privatização da ENSA em 51% vai, digamos, reduzir o passivo da empresa? Vai, com certeza, porque há todo um programa de saneamento financeiro que está em curso e foram feitos grandes progressos no ano transato.
Veja, nós tínhamos volumes muito grandes de contas por conciliar com terceiros, com resseguradores que reclamavam dívidas em divisas e que era necessário reconciliar essas contas e acertarmos as contas. Tínhamos, por exemplo, um outro problema muito sério para nós e que tem um impacto direto nos resultados, que são os prémios em cobrança, sobretudo do setor público, das empresas públicas e das unidades orçamentais, portanto, que também está a ser resolvido. Temos a adequação das provisões técnicas, e isto é um bocado técnico e não querendo incomodar muito, basicamente são as provisões que nós temos de constituir para fazer face às futuras obrigações com sinistros. Temos prestadores clínicos, e esse era um problema que vinha de trás, prestadores clínicos que reclamavam dívidas no total de 10 mil milhões de kwanzas e que era necessário fazer este trabalho de regularização, e isso conduziu-nos a um processo negocial longo e complexo, sobretudo com os principais prestadores, no sentido de manter esta estabilidade e de recuperar alguma credibilidade perdida lá atrás no passado. Tínhamos, por exemplo, o Fundo de Pensões dos Trabalhadores da ENSA, que tinha um déficit de 7 mil milhões de kwanzas, que foram totalmente sanados e hoje está equilibrado. Tínhamos contingências fiscais da ordem dos 25 mil milhões de kwanzas, que estão resolvidas parcialmente. Há uma outra componente que ainda está em curso, a negociação, mas, portanto, esperamos até ao fim do ano, de facto, termos esta situação regularizada. E tudo isto, o conjunto, dei-lhe aqui apenas alguns exemplos, tudo isto contribuiu para que fossem geradas poupanças para a organização e o reconhecimento de resultados francamente positivos, 18 mil milhões de resultados líquidos, portanto, o ano transato. Mas também é preciso notar e é preciso sublinhar isto, que alguns destes resultados são resultados não recorrentes, que não se vão repetir no futuro. Bom, mas o Estado está a vender ativos para ajudar as empresas também a resolverem os seus problemas financeiros. Para equilibrar a sua condição e torná-las empresas mais equilibradas, a cumprir com as normas prudenciais da ARCEG e dessa forma, portanto, terem um valor transacionável mais atrativo para o Estado. Como é que o Dr. Carlos Duarte observa, na qualidade de presidente da ENSA Seguros, o mercado segurador em Angola? Agora que já não tem o monopólio? Pois, eu vejo que é um mercado incipiente, é um mercado que tem uma taxa de penetração, e este é um indicador importante na nossa atividade, porque relaciona o volume total de prémios com o PIB. E no nosso caso, representa menos de 1%. A média africana rondará os 3%. E também muito influenciada pela África do Sul, que de facto tem os sistemas financeiros substancialmente mais desenvolvidos e, sobretudo, o mercado segurador. Portanto, mas temos que olhar para isso como uma oportunidade, não é? Uma oportunidade de crescimento. É necessário, de facto, ainda algum trabalho em matéria sobretudo em matéria de regulação, e temos visto com esta nova orientação da ARCEG que tem estado muito ativos, quer na supervisão e permita-me a expressão, no policiamento do sistema, e vimos que interviu recentemente em 3 ou 4 seguradoras. Temos também uma legislação, alguns desafios ao nível da legislação, que precisa ser atualizada. A nossa legislação já tem alguns anos e é preciso que haja, de facto, aqui uma atualização, que também está em curso. E depois também temos que olhar para os seguros obrigatórios, porque, embora existam alguns, veja, por exemplo, o seguro automóvel, que é obrigatório, e de acordo com cálculos recentes da Associação de Seguradoras, menos de 20% dos automóveis em circulação têm o seguro automóvel. Portanto, tem que haver também aqui um trabalho de fiscalização e um trabalho pedagógico que temos todos nós que fazer, quer as autoridades,
de regulação do trânsito, quer a ARCEG, quer nós, portanto. Mas ainda falta-nos muita cultura ao nível de seguros. Sim, há um problema claramente de cultura de seguros e de educação financeira, naturalmente. Há aí também um grande trabalho por fazer. Pois bem, estamos a conversa com Carlos Duarte, é presidente do grupo ENSA e também da ENSA Seguros, empresa que está a ser privatizada pelo Estado. A primeira fase já começou em junho, a alienação de 51% do seu capital. Quando voltarmos, após o intervalo que vamos fazer, vamos igualmente falar também da experiência do meu convidado e fundamentalmente do papel que a Associação de Seguradoras de que é presidente joga no mercado segurador angolano. Então não sai daí, a conversa é com um homem com vasta experiência na área financeira e que detém neste momento a presidência do grupo ENSA e da ENSA Seguros. É um curto intervalo e já voltamos.